Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã, nesta série de reflexões a respeito do desafio da nossa fé. E nós vamos começar a entender a respeito da fé com a parábola do semeador. Quais são os princípios que nós podemos compreender se tivermos ouvidos espirituais? O que Jesus quis ensinar os seus discípulos e que também nós precisamos compreender. Por que alguns cristãos parecem ter maior paixão pelas coisas de Deus do que outros? Será por terem recebido maior porção de Jesus Cristo ou da salvação? Teria uma bênção, uma experiência extra com o Espírito Santo? Ou será que Deus tem favoritos? Não. Segundo a palavra de Deus, Cristo não pode ser dividido. Cada crente é completo nele. O mesmo Espírito Santo que habita em cada um que nasceu da água e do Espírito, diz João 3,5. O que então faz a diferença de alguns parecerem terem maior paixão por Deus do que outros? Acredito que podemos encontrar essa resposta na parábola do semeador, contada por Jesus para mostrar às pessoas porque, quando se tratava de paixão por Deus, alguns tinham mais do que outros. Ele concluiu esta parábola com esta declaração: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 13, versículo 12. Pouco antes, ele já havia declarado aos seus discípulos: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele ensinava que a paixão por Deus, a intimidade com Deus é uma questão de escolha. Se você pode limitar o que é para Deus, se aceitar o que recebeu, guardá-lo como um tesouro e usá-lo para a glória de Deus, e clamará a Deus pedindo mais. E mais lhe será dado, e você terá com fartura. Todavia, se você desprezar o que Deus lhe deu, e se não fizer uso do talento recebido, então até o que tem lhe será tirado. Na verdade, tudo depende de como você e eu ouvimos o que Deus quer nos dizer. Com isso, Deus indica o tipo de ouvir que torna você ou eu praticante da palavra. Desde que, diz Lucas 8,17, desde que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não há de saber-se e virá à luz. Por que você e eu não tomemos um tempo para examinarmos a nós mesmos? Até que ponto realmente nós temos ouvido a palavra de Deus? Será que nós estamos contentes com o nosso estado atual? Ou será que nós estamos desejando ardentemente alcançar mais intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Esta parábola do semeador é uma parábola para ouvidos espirituais. Mas qual é a razão de Jesus utilizar-se então desta parábola? A resposta encontra-se em parte na própria palavra que vem do termo parábola, que significa colocar ao lado para medir ou comparar de acordo com um padrão. Assim sendo, a parábola do semeador serve para mostrar a condição do coração humano.
Em segundo lugar, para preparar os discípulos para quando fossem chamados a pregar a palavra de Deus. Jesus sabia que a sua popularidade desapareceria quando o povo descobrisse o perigo de ser um verdadeiro seguidor do Evangelho. Quando foram embora, dizendo que era esperar demasiado deles, Jesus quis que os discípulos compreendessem aquele modo de agir. Não passava de uma atitude do coração. Então, ele conta-lhes uma parábola. E ele diz assim: ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram então as aves dos céus e a comeram. A outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. Porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes então: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 3-9. O que podemos entender é que há vários tipos de solos que representam os diferentes corações ou as diferentes respostas de um coração, que aparentemente se encaixam em 4 categorias. Nós vamos então, nos nossos próximos devocionais, examinar cada um desses solos. Enquanto isso acontece, ore para que lhe seja revelado qual é o estado do seu coração. Pai, só o teu Espírito Santo pode tornar o nosso coração uma terra fértil para que as tuas palavras frutifiquem e que os frutos permaneçam em nossa vida. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos compreender o que o Senhor quer nos ensinar. Pai, pode ter certeza que o desejo do meu coração é ter mais intimidade, é conhecer mais o Senhor. Eu espero, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender os desafios da fé por meio dessa parábola do semeador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.